Oi pessoal, no Mundo UFG de hoje vamos falar sobre a terceira temporada do UFG Memória Relatos, que reúne personalidades históricas da universidade que contribuíram ao longo de todos os 64 anos da UFG. E ainda vamos falar também de uma palestra sobre racismo algorítmico que foi realizada aqui na UFG. Problema sério, né, gente? Isso e muito mais no Mundo UFG, que já está no ar. Opa, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mundo UFG. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos cacheados e eu uso barba. Nós vamos então hoje participar aqui junto com você e você pode mandar a sua mensagem para a gente por meio do nosso WhatsApp, né? Você participando aqui junto com a gente, mandando sua sugestão para o número 629-9181-1406. Você pode também começar a seguir a gente, né, por meio do nosso Instagram, @TVUFG, e ficar por dentro de tudo o que é postado por lá. E agora já vamos caminhando aqui para o nosso sofá para conversar com o nosso entrevistado de hoje. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Prazer estar aqui novamente, né, na TV UFG, com a sua qualidade, com a sua audiência também igualmente qualificada. Pablo, fico muito feliz com a sua presença aqui. Nós estamos hoje então com o professor Pablo Lisboa, coordenador do Digital Lab e da Reitoria Digital também, um dos organizadores do UFG Memória Relatos. Ele se descreve como um homem branco, com cabelos claros, curtos, olhos claros e barba cheia. Muito bem. Então, vamos falar desse projeto e entender como foi que ele nasceu, Pablo. Em 2023, eu já desempenhava o papel na coordenação da Reitoria Digital e surgiu a ideia da gente fazer uma primeira exposição institucional. A professora Angelita, nossa reitora, então me deu essa demanda e a gente foi pesquisar os arquivos, a gente achou muita coisa no nosso SIDARC, fotos, documentos, né, que carecem de um pouco de uma documentação um pouco mais refinada, mas é por conta, né, poucos funcionários que a gente tem lá e ainda uma estrutura que carece de alguns ajustes. O SIDARC, ele reúne toda essa documentação. Tem fotos fantásticas lá da criação dos primeiros prédios da UFG, jornais antigos, é fantástico o trabalho que tem lá. Só que eu senti falta dos relatos que trouxessem um pouco dos causos, um pouco da perspectiva mais pessoal desses atores da história da UFG, que são os ex-reitores, ex-vice-reitores, pessoas que tiveram longa trajetória na instituição. Então eu comecei a fazer entrevistas para uma exposição específica e o resultado foi bom, né? Todo mundo gostou, tanto da gestão superior quanto os entrevistados se sentiram muito bem em recordar a sua vida e aqueles atos, aqueles fatos históricos aos quais eles passaram. E aí a gente então fez a primeira temporada do UFG Memória em 2023, com 19 entrevistas. Fizemos a inauguração e utilizamos o canal UFG Oficial no YouTube, que é hoje, a gente fala com muito orgulho, é o perfil das universidades públicas federais no YouTube com o maior número de seguidores. Hoje temos 53 mil seguidores. Então a gente achou legal então ter mais conteúdo nesse canal para a gente continuar crescendo, continuar desempenhando essa função extensionista, né, de disponibilizar à sociedade os conteúdos da universidade. E aí depois em 2024 a gente fez 23 entrevistas e hoje estamos no curso dessas entrevistas e vamos atingir aí esse ano de 40 a 50 entrevistas. Inclusive, é lá por meio do YouTube da UFG, você pode digitar aí UFG Oficial no YouTube, que você vai encontrar o YouTube daqui da universidade. E é por lá que foram postados tanto a primeira temporada quanto a segunda. Da primeira temporada. Então, porque na pandemia a gente teve o YouTube como a única opção para fazer seminários, até para dar aula, né? As aulas eram dadas pelo Meet, do Google, mas muita coisa aconteceu. Uma redescoberta. De 6 mil seguidores antes da pandemia, a gente teve um salto. Hoje estamos com 53 mil. Então, o professor da UFG, o técnico, o estudante se acostumou a fazer produto para o YouTube. Mas a gente sempre quer
produzir mais, né? Então a gente quer mostrar o UFG, ali a gente tem uma pequena parcela do que acontece na UFG. Então quanto mais produtos a gente jogar para o YouTube, assim como a TV faz, a TV tem a sua circulação dos produtos na TV, tudo isso vai também para o YouTube como uma forma de registro. Então a gente achou interessante produzir essas entrevistas para as exposições institucionais e também divulgar no YouTube para as pessoas ficarem sabendo e para ficar esse legado. Quem sabe daqui a 10, 20, 30 anos as pessoas possam então observar essas entrevistas para fazer os devidos resgates. Uma grande sacada, né? Criando realmente ali memória sobre a universidade, memória dessas pessoas que são, de fato, atores importantes dentro dessa instituição, né? Agora, vem cá, você que está nos assistindo, a gente está falando aqui sobre toda essa trajetória, como foi criado, e agora vai dar, então, no resultado da terceira temporada, que vai ser gravado sobre o aniversário da universidade. É sobre isso. Aí a nossa tática foi sempre lançar a temporada. Se o Netflix tem temporada, nós também podemos ter. É claro, né? Então sem dúvida. A primeira temporada foi inaugurada no aniversário da UFG. O aniversário é 14 de dezembro, mas a gente sempre coloca no início da semana ou da quinzena de comemorações. Deu certo, então virou tradição. A segunda temporada também foi no aniversário da UFG. E agora estamos caminhando para os 65 anos da nossa instituição. Uma data emblemática, né? Que eu acredito que a gente tem uma semana, não vai ser uma semana de comemorações, talvez seja uma quinzena, a gente ainda está decidindo isso. No primeiro dia desse calendário de comemorações dos 65 anos, a gente vai ter o lançamento do UFG Memória Relatos, terceira temporada. E a gente faz questão de convidar essas pessoas que deram os relatos para comparecer na inauguração. Ano passado foi no Centro Cultural e este momento é especial de lançamento, é um registro importante, mas eu também percebi que é importante para eles que deram os relatos porque eles se encontram. Então o ex-reitor encontra o outro reitor, como é que tá? Tudo bem, né? Então é um momento de encontro, né? A gente promove com esse lançamento das temporadas um momento de encontro desses gestores. Dá para a gente dar um spoiler, além dos reitores, quem mais vai participar? A primeira temporada teve a entrevista do Gilberto Mendonça Telles, né, que é um expoente da literatura de Goiás e do Brasil. No outro ano subsequente ele faleceu, a gente homenageou ele, inclusive. A segunda temporada teve a professora Cassimiro, que foi a primeira mulher reitora do Brasil. E agora na terceira temporada, eu julgo que a entrevista assim, que foi mais difícil de conseguir foi com o ex-reitor Ari Monteiro Espírito Santo, né? Porque ele se afastou um pouco da universidade e a gente estava há muito tempo tentando resgatá-lo e ele conseguiu me dar entrevista depois de umas 3 ou 4 tentativas. Então eu julgo que o professor Ari seria talvez o destaque dessa terceira temporada. E o Digital Lab ele está, de fato, né, muito comprometido com essas histórias. Para além disso, com certeza um trabalho gigantesco e agora com mais esse, né? A gente tem tido a oportunidade de trabalhar com o campo amplo da memória. A gente tem feito, e ainda esse ano a gente entrega os dossiês dos festivais do Estado, uma parceria com o Governo do Estado, Fundação RTVE, professora Luana Ribeiro coordena esse projeto e eu coordeno a parte de resgate histórico. Então a gente vai lançar 3 dossiês históricos do FICA, que é o Festival Internacional de Cinema, do Tempo, que é a Mostra de Teatro de Porangatu, a qual tu faz parte e vai apresentar esse ano, e do Canto da Primavera. São livros de 100 páginas que fazem, entre imagens e textos, o resgate desses eventos que têm mais de 20 anos. E também o dossiê histórico das Cavalhadas de Goiás, um trabalho de 2 anos, a gente fez nos 15 municípios onde acontece cavalhada em Goiás, a gente fez uma média de 10 a 12 entrevistas por cidade. Que nós trouxemos, inclusive, aqui no Mundo UFG, né? A gente lançou o fotolivro aqui, agora a gente vai ter o dossiê. Olha, que bacana. Que é o segundo produto. Além de outras questões, como o Museu da História da Medicina, que é o primeiro museu imersivo que a gente vai ter no Centro-Oeste, que é junto com a Associação Médica. No 15º andar do Orion, ainda esse ano, a gente lança esse projeto de museu imersivo e tantos outros projetos, né, que ficaria aqui muito tempo para relatar, mas a gente tem tentado atender assim, o campo da memória, tanto
na sua dimensão mais física quanto na sua dimensão digital, sempre privilegiando a diversidade. Diversidade é assim, é uma meta nossa, tanto nas ferramentas, do digital ao físico ao analógico, quanto na diversidade étnica e em todas as suas dimensões. Agora, Pablo, fazer a curadoria de todo esse material é realmente uma trabalheira, né? Você conta com quantas pessoas nessa equipe? Quando chega um projeto para nós, a gente rapidamente forma equipes. A UFG é muito bem servida de profissionais, né? Tanto de estudantes que no último ano de curso eles já estão entregando como profissionais, quanto os nossos professores, né? Que desempenham um bom papel na sala de aula, na pesquisa e também na entrega de serviços dessa ordem, né? Então a gente rapidamente faz os projetos e a gente divide as curadorias. Tem alguns projetos que eu participo efetivamente da curadoria, outros não preciso estar na curadoria. Das exposições institucionais, esse ano a gente vai ter da Faculdade de Medicina 65 anos, da Faculdade de Nutrição e Enfermagem completam 50 anos no dia 13 de junho e Odontologia e Farmácia no dia 12 de outubro eles completam então 80 anos. E a curadoria dessas exposições é dividida com os diretores das unidades acadêmicas. Então ali a gente tem um trabalho que é um trabalho de médio e longo prazo para identificar quais os fatos históricos daquelas unidades acadêmicas merecem ir para a linha do tempo. Então eu não consigo fazer isso sozinho, eu entro mais com a parte teórica, metodológica e os diretores então entram com as escolhas. De fato, assim, ter essa parceria ela é fundamental, né? Porque a gente sabe que documentar tudo isso é uma tarefa difícil. Resgatar determinados fatos históricos, ainda mais quando a pessoa já não existe mais, né? Quando ela já não está mais aqui com a gente. Então, existem ali materiais como fotos que às vezes não estão datados, não tem essa documentação tão criteriosa e resgatar tudo isso é um trabalho muito minucioso, né? Quando um documento não tem o registro documental ali, quando uma foto, por exemplo, não tem o registro documental de ano, quem estava na foto, em que contexto foi fotografado aquele fato, a gente vai então acionar as pessoas, né, de longa trajetória que têm condições de identificar. E nessa identificação a gente tem que fazer essa anotação, a documentação foi feita a partir de uma lembrança da pessoa. Né? Então, aí a gente já entra no âmbito aí da área da documentação, que é muito importante para a museologia, para a história, para as áreas afins, mas é um esforço tremendo, assim, né? E a gente luta, Cássio, contra uma questão que é mais de fundo, que é da sociedade contemporânea, que ela está querendo sempre o novo, né? Longe de falar só do chavão do sistema capitalista, ele está montado para ter sempre o novo, né? E para descartar o velho. Então a museologia, a história, ela luta na contramão desse sistema. Então é um esforço tremendo que a gente conta com apaixonados e apaixonadas pela memória, como o Dr. Valdemar, por exemplo, diretor da Faculdade de Medicina. Ele é um apaixonado por memória, ele é um doido por museus, né? Porque ele sabe da importância. Então, com esse projeto também tem essa dimensão pedagógica para que todo mundo, e vocês que estão nos escutando em casa também, possam fazer parte, né, dessa coletividade que vai assegurar a memória das instituições. A instituição, para ela se fortalecer, ela precisa ter, além de outras questões, a sua memória bem registrada. Digital Lab, como faz para as pessoas então acessar? Porque tudo isso vocês também podem pegar por meio do Digital Lab, não é isso? Pode pegar referência e outras informações? Inclusive no site do Digital Lab a gente pode ver o Tour 360 desse estúdio aqui. Olha isso, que é um convite. Parece que são 4 estúdios, mas não são, gente. É um grande estúdio, né, onde a gente consegue então fazer as câmeras aqui e no Digital Lab .ufg.br vocês vão ter acesso de cara a todos os tours 360. A gente fez mais de 50 entre instituições, como a RTVE e museus do estado de Goiás, como o Museu do Poder Judiciário que tem em Goiás e de museus aqui também na cidade de Goiânia.
Já fica aí o convite para você ir lá acessar o site então do Digital Lab e conferir tudo isso. Quero aqui agradecer ao Pablo Lisboa, professor e coordenador do Digital Lab e da Reitoria Digital. Pablo, mais uma vez, satisfação tê-lo aqui e até uma próxima, hein? Muito obrigado e um abraço e um beijo para nossa querida Silvana Coleta e para Vanessa Bandeira, que fazem um trabalho extraordinário à frente da TV e à frente da Fundação. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Eu já ia indo ali para outra câmera, mas encerro aqui com vocês, na verdade, esse bloco. Te contando que daqui a pouquinho a gente volta falando sobre palestra sobre racismo algoritmo, que foi realizada aqui na UFG. Rapidinho eu tô de volta. Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG e agora eu te conto que a Escola do Futuro em Artes Basileu França está com uma exposição gratuita na Galeria de Artes. A mostra convida o público a refletir sobre as próprias origens por meio do lambe-lambe, uma técnica de colagem de pôsteres em espaços públicos, e do zine também, que são publicações artesanais com recortes, dobraduras e ilustrações. A visitação segue até o dia 23 de abril na Avenida Universitária, lá no setor leste universitário. E a entrada é gratuita, então vai lá conferir. E a professora e pesquisadora Marise Valadares, coordenadora do Laboratório de Toxicologia in Vitro da UFG e professora também da Faculdade de Farmácia, vai participar de um grupo de trabalho responsável pela revisão e atualização de um guia para avaliação de segurança de cosméticos. O anúncio foi feito pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e Marise representará a UFG e a região Centro-Oeste na reformulação desse material técnico essencial para o setor farmacêutico. A expectativa é que as atividades do grupo sejam concluídas em até 6 meses, quando serão apresentados os primeiros resultados durante o 13º Congresso Mundial de Métodos Alternativos, que será realizado no mês de agosto, no Rio de Janeiro. Racismo algorítmico. Você já ouviu falar desse problema? Uma palestra sobre o tema foi realizada aqui na universidade. Vamos conferir. De que forma a inteligência artificial pode reforçar ou promover estereótipos racistas? Esse foi o tema discutido na palestra de Humanidades Digitais, ministrada pela cientista da computação e pesquisadora Nina da Hora. Nina abordou sobre os desafios atuais das áreas de comunicação e informação desde o meio acadêmico. O racismo algorítmico ele se estende para além das características físicas. Então, muitos pesquisadores têm entendido o racismo algorítmico como uma extensão do racismo estrutural, o racismo já presente nas nossas relações sociais, mas que acaba ganhando uma expansão com o digital, seja por meio das redes sociais, seja por meio dos algoritmos de reconhecimento facial, seja por meio de algoritmos de desenvolvimento de texto. Estudantes dos 5 cursos da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG estiveram presentes. O evento foi realizado pela Coordenação de Inclusão e Permanência da FIC, um programa piloto da Secretaria de Inclusão da Universidade, que foi fundado no ano passado. Tecnologias como a inteligência artificial e os algoritmos estão a cada dia mais presentes na nossa vida. A UFG criou o primeiro curso de inteligência artificial do Brasil e nós temos adotado essas ferramentas cada vez mais nas nossas práticas de atuação, principalmente na comunicação. Mas é importante fazer um uso crítico dessas ferramentas, né? Pensar um pouco o que está por trás, de onde vêm os dados que alimentam essas ferramentas, como essas ferramentas aprendem, né? Já que são ferramentas de linguagem, e principalmente questionar como essas ferramentas podem reproduzir padrões de opressão, como racismo, sexismo e outras formas de opressão. Nina da Hora ainda reforçou em sua fala a importância da intervenção técnica em questões sociais, como racismo e demais discriminações. Segundo a pesquisadora, tudo está relacionado. O racismo estrutural se estende ao meio digital. Eu acho que existem possibilidades de pensar e repensar, na verdade, a inteligência artificial da forma que nos é apresentada hoje, só que isso leva tempo.
Isso leva tempo de estudo, leva tempo de aprendizado, leva tempo de você conseguir fazer com que uma comunidade de pessoas se envolva em suas respectivas áreas. Isso inclui uma descentralização. Então, não pode ser as mesmas pessoas trazendo as mesmas pautas sobre esses temas. Então, assim, o fato da gente conseguir circular, dar aulas, essas palestras, é uma forma de incentivar as pessoas a darem continuidade. Então, para mim, eu fico feliz de poder ter a oportunidade de ajudar as pessoas a reimaginar o uso. Então, de fato, o social nos leva para o digital, só que a gente precisa fazer o contrário. Como que o digital já chega para o social de uma outra forma? E que bom que a universidade está discutindo tudo isso, né? Então, agora vamos mudar de assunto, porque vamos falar da nossa agenda de eventos e serviços da universidade. Quem traz as novidades hoje para a gente é a Sara Borges, que já vem chegando. Seja muito bem-vinda, Sara. Bom dia. Bom dia, Cássio. Bom dia para todos que estão nos acompanhando. Bom, na agenda de hoje você vai conferir 2 dicas voltadas para os estudos. Mas, claro, antes de falarmos sobre isso, eu vou me descrever. Eu sou uma mulher negra de pele clara que tem os cabelos cacheados, pretos e abaixo dos ombros. Eu tenho os olhos castanhos escuros e hoje uso óculos de grau. Vamos lá, primeiro eu te conto que o Instituto de Química abriu vagas para quem deseja ser professor na instituição. A área específica da vaga é a Química Orgânica, voltada aos produtos naturais. As inscrições ficam abertas até o dia 7 de maio. E no final do dia, só será possível se inscrever até às 2 da tarde. Então, se você deseja ser um professor efetivo do IQ, basta acessar o site sistemas.ufg.br. Por lá, é possível fazer a sua inscrição e tirar qualquer outra dúvida. Muito bem, temos mais uma dica para hoje? Sim, Cássio, e a Faculdade de História da UFG também está com inscrições abertas para professores. A vaga tem foco em História Pública e Humanidades Digitais. O período de inscrições também vai até o dia 7 de maio. Mas olha, só tem uma vaga a ser preenchida, viu? Então não perca tempo, acesse o mesmo site anterior, sistemas.ufg.br e se candidate. Lá estará toda a documentação necessária para participar do processo e as demais informações também. Muito bem. Sara, muito obrigado, viu? Obrigada, Cássio. Até a próxima. Até a Tchau, próxima. gente. Pessoal, vou indo nessa, mas te espero então no próximo programa às 11h30 da manhã. Mesmo horário, viu? Beijos, até mais, tchau.